Que seja doce. Com essa frase, a gente começa e recebe a nossa convidada especialíssima de hoje, Isabel Bucchi. Ela é empreendedora e fundadora da Isabel Bucchi, que é uma doceria sem açúcar. Ela vai contar mais pra gente. As coisas são uma delícia e saudáveis. Sim, isso existe. A gente recebe hoje a Isabel no 48º episódio do Mira Nelas Podcast. Bel, muito obrigada pela honra de te receber aqui. Muito obrigada a vocês pelo convite. Obrigada mesmo. Obrigada, Bel. Eu quero começar perguntando o seguinte. Acho que a Débora já tinha uma pergunta Não, ali, mas já pode quero começar. Claro. A Débora até falou, ela fez uns stories ali e falou que você tem cara de muito novinha, né? A gente olha assim, acha que você tem, sei lá, 20, 22 por aí. Sim. Você começou muito cedo mesmo, Muito né? cedo. Como que foi esse início para você? Por que você chegou, né, ali no mundo da confeitaria? Como que foi isso aí, bem novinha, com os seus 20 anos? Isso. Bom, acho que eu preciso começar a contar um pouco a história de quando eu estava na faculdade. Então, porque assim, eu comecei a fazer os doces depois de 2 anos que eu saí da escola, né? Então, acho que era uma época bem difícil. A gente até estava falando sobre adolescentes e tal. Acho que adolescente não fica perdido. Eu era uma dessas. Só que eu acabei indo fazer administração de empresas. E eu não estava muito feliz com o meu curso. Então, assim, desde o meu primeiro semestre, eu tinha muito na minha cabeça que eu queria ser independente financeiramente. Então, isso foi sempre uma coisa muito forte para mim. E aí, desde o meu primeiro semestre, eu falei, eu vou tentar achar um emprego, um estágio. Acabou que eu fui pro estágio só no 3º semestre, que foi bom também. Mas foi no estágio que surgiu essa paixão por fazer doces e tal. Mas o estágio não tinha nada a ver com doce. Nada, eu sempre quis trabalhar com comunicação e moda. Então eu trabalhava, era um estágio inclusive dos meus sonhos, vamos dizer assim, porque era numa assessoria. Eu fiquei lá 1 ano e meio, mais ou menos. Só que eu sempre fui muito formiga e eu sempre tentei levar uma vida mais saudável. Então desde alimentação, sempre pratiquei muitos esportes e tal. E aí por essa paixão por doces e por não querer comer açúcar todo dia e tal, optar por doces mais saudáveis, eu comecei a fazer na própria cozinha da minha casa, levava pro estágio de lanchinho, sobremesas, minhas amigas do estágio começaram a provar e começavam, você tem que vender, você tem que vender. E naquele momento, porque acho que assim, se você fala hoje sobre doces saudáveis, não é um bicho de 7 cabeças, porque é uma coisa que todo mundo já tá um pouco mais acostumado, né? Só que naquela época não existia, assim. Eu ia tentar comprar, não tinha, e por isso que eu comecei a fazer. E aí eu comecei a vender no estágio, depois fiz um Instagram, enfim. Aí eu posso contar um pouco mais depois também, mas foi assim que surgiu. É interessante a gente ver que uma dor que era sua, né? Uma necessidade sua, se transformou num negócio. Sim. Né? Você teve essa visão, isso é muito legal. Assim, mais ou menos, né? Assim, claramente é uma visão e tal, mas eu acho que eu era muito nova pra ter consciência do que eu tava fazendo. Eu acho que assim, eu fui meio no fluxo. Putz, gosto disso, tô vendendo, deu certo. Então assim, claramente eu escolho todos os dias, quase nesses 10 anos, continuar e, enfim, fazer o negócio rodar, crescer e tal, mas assim, foi meio despretensiosamente que apareceu, né? Você acabou seguindo uma paixão, né? O Jeff sim. Bezos fala isso no livro dele também. Deixe que as suas paixões o encontrem. Sim. E você tá dizendo que você era muito formiga, né? Eu ia perguntar sobre essa frase, assim, que a gente começou. A que seja doce. Qual que é o significado dela pra você? Acho que a gente pode pensar em vários significados, mas eu acho que pra mim tem que ser sempre doce, em todos os sentidos. Então, desde o alimento, e aí você vai falar até de saudável. Tem que ser doce também, tem que ser uma coisa prazerosa. Eu acho que até, se você quiser pegar uma coisa mais romantizada, a gente pode aplicar até pra nossa vida, né? Assim, tem que ser doce, tem que ser gostoso. Sim, e, enfim, leve, né? Trazer essa leveza, né? E qual que você acredita, Bel, que foi o maior desafio que você teve nesses quase 10 anos aí de empreendedorismo? Acho que o desafio, quando você fala de empreendedorismo, acho que tudo é desafiador. Todo dia, né? Todos os dias, assim. Eu acho que eu não tenho, assim, um episódio que eu fale, nossa, esse foi o momento mais desafiador. Mas eu acho que eu tive vários momentos e a empresa, como eu comecei muito nova, a empresa foi
crescendo junto comigo e os desafios foram mudando. Então, se você pega lá no começo, o meu desafio era conciliar estágio, faculdade e fazer doce. Depois mudou para se formar, né? Então, porque eu saí do estágio. Depois, eu tinha uma equipe muito enxuta. Então, eu atendia, cozinhava, ajudava a limpar. Era um desafio. Aí, agora, hoje em dia que a gente tá maior, a gente também tem mais desafios. Então, assim, talvez o maior desafio seja você conciliar a sua vida, todas as pressões e você conseguir seguir, né? Enfim, independente do momento que você esteja. Você acredita que o empreendedorismo é um caminho solitário? Sim. Inclusive, eu tô super tentando ser tiktoker, assim, aí eu fico anotando temas que eu posso trazer. E acho que solidão e empreendedorismo era um dos temas que eu tava pensando ontem, que eu acho que é muito importante você falar, né? Sim. Então, acho que acho que desde você almoçar sozinho todos os dias, você não ter, tipo, colega de trabalho junto com você para trocar ideia e tal, até mesmo alguém mais, tipo, sênior que você, para você pedir ajuda e tal. Então, com certeza. Como que foi esse caminho, assim? Em que momento que você enxergou que realmente era um negócio que poderia crescer e prosperar? Porque eu imagino que, assim, você começou num negócio meio que despretensiosamente, né? Claro que já ali tendo uma paixão e entendendo, até pelo que te falavam, né? Que suas amigas falavam, porque você não vende e tal. Mas pelo que você falou, você foi indo no fluxo, né? Sim. Então, como é que foi esse momento que você entendeu? Eu posso fazer disso aqui um negócio que seja próspero e enfim, crescer com isso aqui? Tá. Eu acho que desde o primeiro ano, porque a gente fala que a Isabel Book nasceu em 2017, né? Então, em 2016, eu pedi demissão do meu estágio, porque até o reitor da faculdade tinha me chamado e falou, olha, então, você tá faltando muito, se você continuar, você vai bombar, né? E aí eu saí e eu já meio que tinha uma sacada que, assim, tô tendo a oportunidade de fazer um negócio, né? Mas... E aos poucos, então assim, eu fiquei de 2016 até final de 2017, que eu ficava em casa. E aí, a gente se mudou, a gente não, na época eu, me mudei para uma casa que era da minha mãe e montei a cozinha. Lá eu já tinha uma noção, mas eu acho que assim, se você me perguntar, putz, quando o negócio realmente assim, ficou sério, talvez na pandemia, a pandemia impulsionou muito o meu negócio. E em 2021, quando a gente montou a cozinha industrial, aí você começa a falar, caramba, né? Agora o negócio Agora ficou... dá frio na barriga mesmo, sabe? E é bem engraçado, porque até eu acho que isso é até interessante falar, que logo quando eu fiz a primeira, acho que esse foi um grande passo, mas eu cheguei assim pra minha analista e falei assim, eu tô sentindo vontade de talvez desfazer tudo que eu tô fazendo, sabe? Ser uma semana antes, assim, de fazer a mudança. E aí, quando a gente abriu a nossa primeira loja física em shopping também, eu falei assim, ai, será? Dá um frio na barriga, né? Então, acho que são momentos, assim, que... São passos de fé, né, mesmo, que a gente dá. Porque você não tem garantia nenhuma de que vai dar certo. Não. E... eu não sei, a gente estava falando sobre o empreendedorismo ser um caminho solitário. Além de ser solitário, as pessoas ao redor não entendem. Você também tem essa... Eu acho que eu tenho até esse privilégio, assim, a minha família, ela abraçou muito e me deu muito suporte. Meu irmão é meu sócio hoje em dia, então logo quando a gente mudou pra cozinha industrial, eu precisava de ajuda. Inicialmente ele não ia ser meu sócio, ia ser uma pessoa que ia me ajudar, e ele foi conquistando o espaço dele nesses 4 anos. Hoje em dia, assim, é meu braço direito e esquerdo, então ele cuida mais da parte operacional do negócio mesmo. Então... Eles, assim, me apoiam muito, assim, meu pai, minha mãe, o Dudu também. Então, assim, eu acho que talvez eu não senti muito isso, sabe? Sim. Talvez privilégio meu, porque eu sei que muita gente, às vezes, sente que o pai fala, a família, né? Que acho que é uma base muito importante. Sim. Né, assim, eu não... A sua família é de empreendedores ou não? Não. Não, mas eu tenho papéis, assim, tenho... talvez referências importantes, assim. Então, tem meu padrasto, que a família dele teve negócio. Meu pai também teve uma época que teve negócio. A minha mãe também, a minha mãe é muito do manual, assim. Então, eu acho que até peguei muita referência com ela estética, assim, sabe? Que é uma coisa que eu gosto bastante, que a gente traz bastante na marca. Ela não é empreendedora de negócio, mas ela sempre foi assim, vou fazer vestido pra vender. Então, assim, eu tenho isso... meio que na família, já veio... sabe? Mas eles não têm empresa própria. Entendi.
Não, no nosso caso, nas duas empresas, a gente teve essa resistência, né? Sim. Familiar. E aí a gente criou a nossa primeira, e depois de 16 anos a gente foi criar outra. Sim. E aí, de novo, todo mundo, pra que você vai mexer com isso e tal? E quais os planos, Bel, da Bell Book hoje? Vocês já têm a loja no Itaim e uma loja no Cidade Jardim. Na verdade, assim, em 2021, a gente criou essa cozinha com uma lojinha na frente. Acho que você até já foi. Já foi. O que acontece é que hoje em dia a nossa produção tá crescendo, então a gente decidiu tirar essa lojinha e a gente vai expandir nesses próximos meses Essa da que é a cozinha. casa da sua mãe? Não. Não, tá. Não, eu me mudei daquela casa em 2021, justamente porque eu tinha questões, por exemplo, meio burocráticas, assim, sabe? Era num bairro residencial, enfim, aí eu tive que construir essa cozinha. Tá. E aí agora a gente tá precisando ampliar nossa produção, então a gente tirou a lojinha na frente e a gente agora tem o café no Shopping Cidade Jardim. Tá. A gente tem planos de expansão, principalmente, assim, tá super em pauta isso. A gente quer trabalhar com doces para todo o Brasil. Hoje em dia a gente tem uma linha super legal que a gente lançou esse ano, que é uma solução para clínicas de saúde e empresas. Então, legal. a gente cuida toda dessa parte de distribuição de docinhos, bolos para essas clínicas. Porque eu vi uma dor, assim, como você vende saúde, na questão de médico, e você tem uma coisa, assim, que não é saudável, sabe? Com ingredientes super inflamatórios e tal. Ou que não é gostoso também, né? Também. Porque aí você vai lá oferecer... Ninguém quer. E aí a pessoa vai falar, você tá vendendo saúde, mas é ruim. É ruim, exato, exato. Né? Então, eu sou, como eu disse, eu sou bem formiga. Então, todas as receitas que eu vou lá e crio, porque ainda parte de desenvolvimento de produto sou eu que faço, tem que ser gostoso, assim. Tem que ser páreo a um doce tradicional. Sim. Então, essa é uma super preocupação. Nossa, e tem muito mercado, né? Muito bom você ter olhado para esse mercado além do B2C para o B2B, né? Sim. Mas eu imagino que esse plano de expansão de levar doce para todo o Brasil, um principal desafio talvez seja logística, para que chegue lá com qualidade. É algo que a gente está estudando ainda, mas a gente tem super esse desejo, assim, de expandir. A gente tem produtos hoje em dia selecionados que comportam envio por correios, etc. Então, realmente, assim, a gente está se debruçando também nisso, porque é uma super vontade. E tem um produto seu que é o seu carro-chefe, assim, que é o queridinho? Tem. Até lembrei que acho que você... O meu queridinho é o bombom de morango. que Nossa, não parece meu Deus. de jeito nenhum que é sem açúcar. Eu também né? sou formiga, eu tô te perguntando porque eu já quero conhecer tudo. O bombom de morango realmente, assim, é uma das coisas que a gente mais vende. E a gente também tem os brownies, que super vende, que inclusive tá na sacolinha. É meu preferido, assim. E aí a gente tem também uma linha proteica, que tá saindo bastante, com colágeno. Que legal. Então, brownie proteico, as pessoas, assim, piram, né? Porque você pode comer até de lanchinho ali, exato. pré-treino, pós-treino, sei lá. Exato, Muito super bom. encaixa no dia a dia. No dia a dia e hoje está muito... a gente estava falando disso, né? Que quando você começou, realmente era uma novidade. Sim. Você enxergou esse mercado aí e aí bebeu água limpa, né? Não tem jeito. Você vê hoje alguma dificuldade com relação à concorrência? Como que você lida com isso? Então, eu acho que, primeiro, eu sempre penso assim, se você não tem concorrência, acho que alguma coisa de errado você tá fazendo, né? Então, assim, você tem que se sentir confortável em ter concorrente. Sim. E meu primeiro ponto, eu acho que tem espaço para todo mundo, sabe? Eu acho que você pode... você tem que focar no que você é melhor. Então, nesse quesito, assim, eu acho que a gente lida bem. Uhum. A gente tem concorrentes, mas o que acontece é que, como é um mercado muito novo, ainda talvez são empresas ainda menores, a gente tem alguns cases um pouco maiores, mas eu acho que ainda é um mercado muito explorável, sabe? Muito. E, enfim, buscar seu diferencial, ver qual é o seu propósito, né? Qual é o seu diferencial? Qual que é a sua missão? Assim? Por que é uma pergunta que eu ia te fazer. Por que uma pessoa deve comprar da Bell Book?
Primeiramente, primeiramente porque é muito bom. É bom mesmo, gente. Segundo, porque vai te fazer bem. Então, a nossa missão é trazer bem-estar através dos nossos doces, né? Então, o consumidor tem que estar assim tranquilo que a gente está trazendo realmente saúde para ele. Então, os doces são feitos à base de farinha de amêndoas, por exemplo, que dá saciedade. A gente sempre está em busca. Isso eu acho que também é uma característica que eu acho importante para quem empreende. Você ser flexível para fazer mudanças e rápido, né? Sim. Total. Então, a gente sempre tá vendo, como se trata de saúde, sempre tem estudos, às vezes, do que é melhor, o que não é melhor. Então, a gente sempre tá bem antenado em está sempre... Reinventar também, Exato. né? E sempre tá em Em movimento. movimento mesmo, né? Esse dinamismo é importante. É. Você estava falando dessa questão do mercado endereçável, que realmente é muito grande, e a tendência é que só aumente, né? Exato. Eu estava vendo uns estudos falando que essa nova geração é uma geração que está muito mais preocupada Sim. com essa questão da saúde, da alimentação. E hoje em dia também com o acesso à informação muito mais expandido, né? Sim. As pessoas conseguem ter mais consciência também do que faz bem, Com do que não certeza. faz. Só que, de fato, é muito importante ter esse dinamismo, porque é isso, né? As pesquisas também avançam e Sim. mudam, né, o tempo inteiro. Então, Exato. por exemplo, saber que a farinha de amêndoa traz mais saciedade e colocar isso nas suas receitas Sim. também. E eu queria entender como é que vocês mostram isso para o público de consumidor. vocês. Eu acho que você tem que fazer uma educação para o seu público, né? Então, eu acho que primeiro, por exemplo, inclusive eu já fui uma dessas pessoas. É saudável, então você acha que assim, é água, então eu posso comer à vontade. Não é, entendeu? Assim, é algo Boa. calórico, muitas vezes porque a gente tá falando sobre gorduras boas. Eu acho que é literalmente uma educação da consciência que assim, por que você vai emagrecer se você come um doce desses? Porque você não vai comer uma caixa inteira. Você não vai tomar café da manhã de 5 bombons de morango. Não, entendeu? E eu acho que assim, você não vai sentar e vai comer uma caixa inteira, porque aquele alimento, ele te dá pico de glicemia. Então, o açúcar, o carboidrato. Então, você nunca fica saciado. Quando agora são ingredientes selecionados, por exemplo, a gordura boa da farinha de amêndoas, ela vai te dar mais saciedade. Então, você vai comer um bolinho feito à base de farinha de amêndoas, você vai comer você já tá satisfeito. Você não vai falar, meu Deus, quero mais, mais. Então, aquilo te dá uma saciedade, né? Além de nutrir seu corpo. Sim. Então, acho que a gente tem que... a gente tenta ter uma abordagem de educar realmente o nosso consumidor. Sim. E acho que até pensando em algo que envolve até pesquisa e falar sobre bem-estar, desde agosto do ano passado, a gente começou a fazer experiências da marca de bem-estar. Então, acho que é até legal, assim, eu fui viajar... Super. E aí tem aquela halo, sabe? De roupa de Sei, ginástica. sei. Que até vai abrir no Brasil, mas assim, é uma febre, né? Fazia um tempo que eu não ia para os Estados Unidos e aí eu fui para Nova York e aí, sei lá, você vai correr no Central Park, tá todo mundo de halo. E eu já conhecia a marca e tal, mas eu não tinha sido tão impactada pela marca como lá. Sim. E aí eu fui pesquisar mais sobre a marca. Eles não entregam só roupa de ginástica, eles entregam um lifestyle de bem-estar. Então, eles têm academias. E por isso, assim, além de ser Essas celebridades e experiências, tal. né? Eu falei, gente, eu preciso fazer isso com a Isabel Book, porque a gente quer entregar bem-estar através dos nossos alimentos primeiro. Mas tem todo um lifestyle que a gente tem que criar. Então, a gente começou Sim. a fazer, por exemplo, aula de yoga em parceria com academias. legal. Demais. Parceria com um dermatologista. Aí tem a linha do colágeno. Sim. E aí é algo que eu sempre tô tentando pincelar, assim, nesse momento, pra trazer pra marca e respirar realmente bem-estar. Não, muito bom, porque realmente... Eu acho que a gente já tinha conversado disso, né? Sim. Que hoje o marketing, ele tá muito imersivo. As pessoas querem isso como lifestyle mesmo, né? Então, uma coisa que eu acho muito importante é a gente entender o nosso público. Sim. Então, o seu consumidor, ele veste o quê? É muito legal você ter essa consciência. O que ele tá vestindo? É a moça que vai ali na Riboc da Cidade Jardim e passa lá e pega alguma coisa? Ou o pessoal depois do almoço que quer mais tranquilo? Às vezes são os dois, mas como que eu converso com um, como que eu converso com o outro? A Lacoste recentemente teve que fazer isso porque, embora ela seja uma marca tradicional,
tem vindo muito esse movimento funk, rap, dos mais novos, querendo usar a marca também. Então, eles decidiram, nós vamos comunicar com os dois públicos. E você tem alguma forma que você observa isso? Você está sempre lá? Como que é isso? Sim. Acho que, primeiro, visualmente, se você pega a nossa marca, ela não transmite uma marca de saúde, assim, sabe? Porque acho que se você pega saúde, você só pensa, sei lá, em verde, em azul. Ou tem alguma coisa, vida, sabe? E eu acho que era uma das coisas que eu não queria trazer, porque senão eu acho que, às vezes, existe ainda um preconceito, tá? Sim. Então, um consumidor comum que nunca provou doce saudável, ele vai ter uma resistência de, tipo, será que isso é bom? Então, eu não queria trazer diretamente na minha comunicação que é algo, assim, saudável. Eu quero que a pessoa prove e fale, caramba, isso é saudável, ainda é bom e tá me fazendo bem. Então, eu acho que até um cuidado, assim, de não focar a nossa comunicação em tudo. Sem isso, sem aquilo, a pessoa só descobre depois. Até porque, por exemplo, legal. a nossa loja no Cidade Jardim. Não parece. Você não sabe, entendeu? Não assim, parece. Você só vai, se você se aproxima, você vai lá ver que tem uns produtos veganos. Mas você tem que tentar entender o que tá acontecendo lá. Então, até é um desafio. Isso é legal. Porque aí você atrai todo mundo. Tipo, eu quero tomar um café e um doce. Vamos ali. Exato. E, por exemplo, a gente tá até com o desafio de trazer mais o visual do doce mesmo pra lá. Então, a gente vai mudar algumas vitrines e tal. Vai ser, tipo, barra de chocolate e aí a pessoa vai descobrir que é vegana só depois, assim. E depois que ela come, ela vê que ainda é saudável. Exato. Isso é muito interessante legal. ver isso, que o seu maior diferencial, que é o fato de ser um doce saudável, Sim. ainda assim você precisa meio que... porque é isso, né? Você vende o que a pessoa quer, mas entrega o que ela precisa, né? Sim, então, isso é um ótimo exemplo disso, né? Porque... De fato, assim, quando fala em doce saudável, pra mim, assim, a imagem que me vem não é de uma coisa muito saborosa. E nem bonita, né? Você acha que vai ser, vem num... seco, né? Um assim, bolo seco. Olha, vou mostrar aqui, gente. Coisa mais linda. Esses são bolachinhas pra café. Bolachinha pra café em formato de coração. Tem uma barra de chocolate. Essa é a minha preferida. Nossa. De avelã caramelizada. Ai, que delícia, gente. Pode quebrar o jejum com isso, gente? É saudável. Pode fazer bem. Lá, o brownie proteico. Vem numa marmitinha. Coisa mais linda. Muito bom, verdade. Eu não tinha reparado isso, viu, que você falou. E aí aqui atrás vem, né? 0 lactose, sem adição de açúcar, sem glúten, vegana. Mas realmente, você vê assim, você não acha que é um negócio saudável, né? Sim. Muito bom. E esse mercado também de pessoas veganas, né? Isso tem crescido bastante também, né? E é muito bom dar para essas pessoas essa possibilidade, né? Porque eu imagino que seja difícil, né? É que, assim, eu tenho... Como o sabor tá muito em pauta pra gente, realmente fazer itens veganos muito saborosos, tipo fazer um bolo vegano, eu ainda tenho dificuldade, sendo bem sincera. Porque você tira o ovo, né? Assim, você pode me tirar o leite, eu consigo trabalhar sem leite, mas sem o ovo é muito difícil. Então, a gente tem essa dificuldade, esse desafio, mas a gente super consegue trazer itens saborosos com chocolate, dá assim super para brincar. E o chocolate ao leite, por exemplo, você substitui pelo quê? É um chocolate 50% sem leite. Hoje em dia a gente tem fornecedores que trabalham bastante com essa matéria-prima. Então, aí, por exemplo, tem chocolates... Hoje em dia eu tô dizendo, tipo, no mercado em geral. Assim, tem chocolate sem leite, porque é feito com leite de coco. Então, hoje em dia, já é algo que você tem, assim. É mais... tem opções. E até, assim, falando em desafios de quando eu comecei, era muito no começo. Então, por exemplo, uma confeitaria tradicional, ela tem um leite condensado lá, né? Sim. A gente não tinha isso. Então, assim, a gente tinha que criar muitas bases desde o zero, sabe? Assim, fazer o nosso próprio leite condensado. Era Que legal! Enfim. Como que faz um leite condensado vegano? Fiquei curiosa. Tem, hoje em dia, por exemplo, leite de aveia. Normalmente você tem que usar um leite com gordura, porque a gente precisa de cremosidade. E aí você cozinha ele lá com adoçante, açúcar. O leite de aveia, no final do dia, é meio que um suquinho da aveia. Que nem o leite de amêndoas, você tritura, coa. Muito bom.
Ô, Bel, eu sempre gosto de fazer essa pergunta, porque principalmente quando a gente vê trajetórias assim, né, de mais tempo, como é o seu caso, imagino que você, né, você até, a Débora fez essa pergunta dos desafios e tudo mais, mas eu gosto de fazer esse exercício de olhar para trás, e eu queria entender, assim, né, te perguntar, olhando para trás, né, para Bel de 10 anos, quando você começou o seu negócio. Tem alguma coisa que você falaria para essa Bel lá de 10 anos atrás que, olha, isso aqui você não deve fazer, vai por esse outro caminho, ou não, é isso aí mesmo? O que você diria? Eu acho que quando eu olho pra Bel de 10 anos atrás, você até tem um pouco de compaixão, sabe? Tipo assim, tadinha. Nem sabia o que vinha. E que bom, né, que não sabia, exato. porque às vezes a gente nem estaria aqui, né? Exato. Ainda bem que eu não sabia onde eu tava me metendo. A gente também fala isso. Mas, eu acho que tem várias coisas que eu fui aprendendo e que com certeza, não sei se há 10 anos atrás, mas eu acho que a gente acaba aprendendo sempre muito nessa trajetória. Então, Sim. eu com certeza, assim, penso que, por exemplo, um exercício que foi muito diferencial no meu negócio foi começar a ter muitos papos com empreendedores, buscar pessoas para ir conversar e sair da nossa bolha. Porque Isso a gente ótimo. sabe que, por exemplo, quando você começa e você é muito pequeno, você fica muito preso na sua bolha, né? Então, você tem que resolver, sei lá, cada business tem o seu, mas assim, tinha que cozinhar, atender, mandar. E você não tinha tempo para olhar um pouco para fora do seu mercado. Então, quando a empresa começou a ficar mais estruturada, eu não acho que é um skill assim que eu tenho super, sabe? Eu acho que eu tenho que me esforçar um pouco, porque eu realmente sou um pouco mais quieta e tal. Mas no momento que eu comecei a ir procurar empreendedores para trocar ideia, sejam eles menores ou maiores que eu, ou enfim, sei lá, grandes pessoas que você admira, isso mudou muito o meu negócio. Então, eu acho que eu deveria ter começado antes disso. Não, mas você começou isso muito nova. A fazer essas conversas, talvez... não, assim, entendeu? Acho que esses... Não, mas se eu assim, pudesse dar tô dizendo, você com 30 já começou, já é muito bom. Sim. Porque os grupos de empreendedores que eu participo são com pessoas mais velhas. Sim. Isso eu acho bem diferente. Super. Talvez, assim... não é na sua pessoa física, é na sua pessoa jurídica, sabe? Então, assim, vai um pouco mais leve. Acho que isso acho que também seria um conselho que eu daria, verdade. assim. Não chora quando der alguma coisa errada, sabe? Não vai acontecer. Então, acho que esse seria talvez... Tem bons alguma conselhos. coisa, assim, que você lembra, algum evento específico que você falou, meu Deus do céu, como é que eu vou resolver isso aqui agora? Sempre, né? Acho que eu posso falar até coisa de ontem. Assim, tem vários. Algum engraçado. Eu acho que, assim, eventos, assim, que a gente participou, esse é bom. Mas, assim, a solução foi boa depois. Foi um evento da Ambev, de Stella Artois, que era um evento gastronômico. E aí, eles me chamaram, era só de empreendedoras mulheres, era, tipo, literalmente uma feira que tinha música, era um evento super legal. E aí, eles falaram, olha, vocês vão vender, tipo, umas 1.000 refeições por dia. Aí eu falei pro Eduardo, a gente não vai vender 1.000 doces por dia, assim, nem aqui nem na China, a gente vai produzir, era um final de semana só, a gente vai produzir 2.000 doces, e aí a gente vai sobrar com esses doces, com bombom de morango, que é super perecível, vamos dar uma segurada. Daí o que aconteceu? Sábado à tarde, começou assim a encher o evento, vendeu tudo. E tinha quantos? Eu não lembro exatamente a contagem, mas assim, a gente... Metade. A gente tinha feito 1.000 pro final de semana e não 2.000, então a gente tinha metade. Aí, claramente, o Dudu tava no evento e eu tava mais na parte da cozinha ajudando. Isso faz uns 3 anos, então ainda... Foi nesse evento que eu te encontrei? Lembra que a gente encontrou num evento? Eu lembro que eu te conheci num era evento. no Taste. No Taste. Taste São Paulo, verdade. Esse também foi... eventos grandes também são perrengues, assim, sabe? É muita logística. Mas é que esse foi, assim... E aí, ele só me ligava e falava assim, então, eu acho que vai acabar, o que a gente vai fazer? Amanhã a gente tem que repor, não sei o quê. Eu e ele, claramente, ele saiu lá depois, fechou o negócio, a gente cozinhando. De madrugada. De madrugada. A gente dispensou a equipe e falou, bom, beleza, agora a gente toca aqui. Deu certo. Que no legal. domingo deu, mas assim, eu e ele, a gente lembra, assim, a gente ria, assim, sabe? Porque... Ou, por exemplo, quando eu era sozinha, muitas vezes eu madrugava
pra cozinhar e entregar o doce, assim. Eu já Sim. passei algumas madrugadas fazendo isso. Mas confeiteiro, assim, você sempre ouve isso. É. Você madruga, sabe? É. Mas, Jesus, isso me dá arrepio. Não, mas eu acho que o empreendedor é muito disso também, né? De como que nós vamos resolver? Uai, vamos resolver. E não tem esse negócio de saia do operacional, né? Isso é uma falácia mesmo que muita gente que não empreende fala. Sim. Tipo, não, você tem que sair 100% do operacional. Você não pode sair do operacional. Se você tivesse saído do operacional, como que você ia, num momento desse, entender primeiro que, vamos deixar só uma equipe lá vendendo? Sim. A equipe não ia estar nem vendo se tá acabando, se não tá. É muito aquilo do olho do dono que engorda o boi. Concordo. E eu acho que, assim, claramente, se você às vezes pega empresários que tem diversas histórias, né? Sim. Mas eu acho que um diferencial é a pessoa dominar realmente o business que ela tá fazendo. Com certeza. Porque, assim, faltou gente. Realmente, você precisa... Quem vai madrugar? Vai ser você, entendeu? Vai. Assim, você vai ter que arregaçar as mangas e fazer. Sim. Então, eu acho que esse é realmente um diferencial, assim. Também acho. acho. Se as pessoas têm o desejo de empreender, talvez ter a noção de que idealmente, seria interessante você dominar o seu business, assim, por Sim. inteiro. É por isso que muita gente, não, eu vou, sei lá, abrir aqui paleta mexicana porque tá na moda. Exato. Aí a pessoa, não deu certo. Aí depois ela abre, sei lá, o que mais que ficou na moda aí. Tem vários, né? Que esse trem de Yogoberry. De iogurte, Vou abrir, não deu certo também. Óbvio que não vai dar certo. Sim. Não é o empreendedor, ele precisa resolver uma dor. Sim. E você foi resolver uma dor sua e hoje qual que é o problema que você resolve, né? Você resolve o problema da pessoa querer comer o doce e ainda por cima não fazer mal para a saúde dela. Exato. Isso é muito legal. Sim. Muito legal mesmo. Bel, você estava falando sobre essa questão dos eventos, né? E uma coisa que eu sempre penso, assim, qualquer... sempre que dentro desse mercado, né, da gastronomia, da comida, é na coisa da logística, assim, porque quando eu vou em um restaurante, a gente fica com esse olhar, né, de empreendedor, Tudo de você dono olha, de né? empresa, Tipo, tudo que você que olha. Como que fez isso? Quanto fatura será, né? Tipo Quantas quantas pessoas tem margem? aqui? Quantas pessoas, exatamente. E essa questão da logística, eu imagino principalmente com loja física, né? Que você tenha esse desafio também, né? Como é que vocês lidam com isso? Como é que vocês têm um setor para cuidar disso dentro da empresa? Como que funciona? Essa é a parte que eu cuido especificamente, Uhum. que é de desenvolvimento de produto. E como a empresa, começou comigo muito nova, a gente realmente, é o que a gente estava conversando, a gente tinha que sempre estar em movimento e evoluindo. A gente teve uma grande mudança em portfólio de produtos desde o ano passado, que foi quando a gente abriu, na verdade, o quiosque no Shopping Cidade Jardim em 2023, em dezembro. E aí a gente virou café oficialmente em abril de 2024. Uhum. E aí, então, eu passei um ano realmente estudando e entendendo o que o nosso consumidor queria, qual era a questão de shelf life. Então, por exemplo, a gente lida com matérias-primas sem conservantes e tal. Pois é. Então, é algo que a gente muito... tem que se pensar e tal. Uhum. Então, você tem que fazer uma pesquisa hoje em dia. Então, por exemplo, a gente busca matérias-primas que têm realmente maior validade. Uhum. E é o que a gente aplica lá. E aí, a gente vai aprendendo com a logística, realmente. Assim. Então, eu preciso manter loja física, que eu não tenho uma cozinha lá, né? Então, com produtos que realmente durem. Sim. Então, por exemplo, o amado bombom de morango de todo mundo. É o nosso, assim... Calcanhar de Aquiles, Exato. né? Porque... É uma das coisas mais vendidas, só que ele dura 3 dias, com fruta fresca. É uma das coisas que mais vende, então, assim, a gente manda muito, só que acaba muito rápido. Uhum. Então, assim, eu não posso mandar e estocar, por exemplo, que nem uma barra de chocolate ou um brownie, Sim. que tem durabilidade, né? Então, é algo que a gente sempre tá estudando e vendo como é que a gente supre e tal. Então, na verdade, eu cuido da parte de produção, então desenvolvimento de produto, e o Eduardo cuida mais dessa parte operacional de logística, como é que ele manda e tal, mas com certeza a gente vai aprendendo. Esse último ano a gente super aprendeu.
Assim, importante também saber que às vezes vai chegar lá e alguém vai falar, tem bombom de morango? Não tem. E é o que eu E até tá tudo falo, bem. e até o que eu falo pro pessoal, né, que trabalha no shopping. A gente tem tantos produtos tão bons quanto, vamos fazer as pessoas provar e tal. Sim. E também acho que não tem problema você explicar para a pessoa que está indo procurar lá que, olha, é um processo extremamente manual, com validade curta, sabe? Então, assim, é realmente feito. Tem muitos processos, né, muitas questões. E também, assim, lei da escassez também, né? Exato, com certeza. Ainda tem esse ingrediente aí. Muito bom. Passou muito rápido, né? Muito rápido, Eu queria só, antes da gente ir para as perguntas finais aqui, pedir para a Bel dar uma dica, né, para alguém que está começando agora, depois aí dessa experiência de 10 anos, o que você diria para quem está querendo empreender, querendo começar um negócio novo? Sim. Ou até, não sei, mas mais específica, porque tem muita... Quando você começou a falar... Eu lembrei de muita menina nova que começa fazendo, tipo, um brigadeiro para pagar a faculdade. Que foi mais ou menos o seu caso, né? Então, qual o caminho que essa pessoa teria que trilhar, assim, para realmente viver desse negócio? Gente, calma, a pergunta é difícil, né? Mas sei lá, três pilares que eu acho importante. Eu acho que, assim, você precisa, se for um conselho, se você quer realmente empreender, eu acho que tem muita gente que vem falar comigo, pessoas, sei lá, do meu ciclo, nossa, porque eu sonho quando eu chegar para empreender, quando eu tiver a minha empresa e tal, como se o empreendedorismo fosse o único caminho de realmente sucesso profissional. E que eu não concordo. Enfim, eu acho que a gente pode se destacar de diversas maneiras são perfis, profissionalmente. Né? Então, você quer realmente empreender, vai fundo, porque eu acho que quando você empreende, te entrega realmente muito, mas também te cobra. Então, eu acho que tenha bem definido qual é o que você quer realmente com essa empresa. Ela tem chance de te prover isso, assim, Sim. algo... Você vê uma luz no final do túnel, assim, sabe? Eu acho que ter isso definido é muito importante, porque você provavelmente vai ter vontade de desistir. Dia sim, dia não. Então, assim, se você tem bem definido o que você quer, vai, entendeu? Assim... Nossa, eu acho isso muito importante de falar, porque outro dia a gente estava conversando disso, né? Uma sócia nossa lá do Mira Club falou, gente, eu tô querendo largar tudo. Aí eu falei, Dani, e agora? O que a gente faz? Aí ela, nossa, mas a gente todo dia pensa em largar tudo. Sim. Então é importante ter essa clareza, né? De que vai todo dia, eu brinco que é um 7-1 por dia, né? E todo dia a gente vai ter desafio mesmo e você tem que estar disposto a pagar esse preço, que é o que você estava falando no início também. Que todo dia você escolhe isso. Sim, exato. Então eu acho que talvez esse seja um bom conselho. É um bom conselho. Que eu vejo. Eu acho que isso que você está dizendo vai muito ao encontro da ideia de ter um propósito mesmo, né? Porque além de você saber o que você quer com a empresa, você saber o que a empresa vai entregar para as pessoas também, né? E, consequentemente, para você. Então, essa coisa do propósito realmente é muito importante, né? Você encontrar um porquê naquilo que você está fazendo, né? Exato. Às vezes eu tenho um pouco de medo até da questão de propósito. Eu não sei se vocês concordam, mas às vezes tem uma certa romantização demais, assim, sabe? Sim. E acho que a gente também tem... Outro conselho, tomaria um pouco de cuidado com isso, assim. Sim. E eu não gosto, assim, acho meio passado, mas ser resiliente, gente. Tem que ser. Tem que ser. Dá um pouco... essa palavra porque a palavra o povo mas tem usou que ser muito, resiliente, não tem jeito. Sim, né? resiliente, flexível, entender que as coisas não vão dar certo. Sim. E que você tá ali realmente para resolver o problema. Vai ter um dia que não vai ter o bombom de morango, seu cliente vai reclamar. Vai ter um dia que vai dar um problema, assim, sempre dá, né? Assim, que o bombom de morango, ao invés de 3 dias, durou 2. Exato. Tem questões, assim, então você tem que... E qual é o lado bom? O lado bom eu acho que assim, quando você vê que você é capaz de fazer aquilo e que o seu produto ou o seu serviço tá chegando na boca de pessoas, que você fala, sei lá, você fala, gente, fui eu que fiz isso, entendeu? Muito legal. Então, eu acho que é isso, ele te cobra, parece que te suga, mas assim, quando te entrega, você fica com um brilho no olhar que assim, não é como se fosse um legado, né, que você tá deixando, porque
para de ser só pra você e chega a lugares que você nunca imaginou, né? Exato, assim. Eu amo. Eu não posso falar, parece que você meio que é picadinho, assim, você quer mais. Aí eu sou assim. Então... Eu acho que todo empreendedor, o perfil, né? O perfil sim. do empreendedor é isso. E é fazer mais, e é conquistar mais. Sim. Tá em movimento muito bom. Agora acabou, né? Vamos para as Passou muito perguntas rápido. finais aqui. Passou muito rápido, porque a conversa foi muito boa. Foi boa. Bel, fala pra gente um livro que te inspirou em algum momento, alguma dica de livro. Não é muito de empreendedorismo, mas assim, é o meu livro preferido da vida. Eu já li acho que 3 vezes. Que é A Elegância do Ouriço. Eu esqueci a escritora, mas Não acho que tem é problema. Murray alguma coisa. É um livro, assim, muito lindo, tipo, com reflexões, assim, muito... É da vida mesmo, Que assim, bonito sabe? o nome. Eu não Então, conheço esse também livro. não. Acho que vale a pena. Eu, assim, amei esse livro. Já gostei do título. É bem legal. Assim, passa em Paris, é bem bonito. Que legal. Acho que esse é o meu livro. Elegância do Ouriço, boa. E uma música, Bel? Nossa, ela chega... Ninguém me avisou e eu fui pensando. Mas eu acho que tem uma música que eu gosto que é daquela... É do Billy Joel, acho que chama Viena, sabe? Não, mas vou anotar. Depois... É boa. A gente coloca aí. Que é, pro inclusive, pessoal. toca no De Repente 30, que era o que a gente até tava falando de idade. Então, acho que assim, até tem a ver. Esse filme é legal É mesmo. bom, Bel, muito obrigada Obrigada pelas a suas vocês, contribuições. gente. Foi muito gostoso fazer Obrigada. esse Obrigada, papo. Bel. Foi uma Obrigada, honra te sucesso. receber. Obrigada. Pra você Pra nós. também. Gente, é isso. Se você acha que esse episódio foi bom, se você conseguiu pegar reflexões poderosas, eu tenho certeza que você conseguiu. Encaminha para quem também vai se beneficiar disso. Curte, comenta aqui embaixo e até o próximo episódio. Até o próximo. Tchau.